Aquela pessoa que desanima com as críticas que a mensagem traz e a esquece. Você nas redes está entregando a sua mensagem, está falando das coisas que você acredita, aí vem um monte de gente falar: esse teu assunto aí é furada, você é um enganador, você é uma enganadora. E aí a pessoa vai e desanima por causa das críticas que a mensagem que ela começou a entregar provocaram. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje é mais um episódio sobre as parábolas de Jesus. Hoje eu vou contar uma das histórias que Jesus contou ao seu público, à sua audiência, para transmitir uma mensagem poderosa, para ensinar o que aquele público precisava ouvir. Então pega papel e caneta, que o Pode Comunicar de hoje está começando. Quero mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando no trânsito, em casa, que está indo para a escola, para o trabalho, que está chegando em casa, não sei qual é o horário que você está ouvindo ou assistindo essa mensagem, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Hoje eu vou falar sobre a parábola do semeador. Essa, sem dúvida, é uma das mais famosas parábolas de Jesus. Eu quero te contar, te lembrar, na verdade, o que é uma parábola. Parábola é uma contação de histórias, é uma história que tem uma metáfora. Jesus usava metáforas, usava termos do dia a dia das pessoas para que elas pudessem compreender melhor a mensagem que ele queria passar. Muitos de nós caem no erro de falar difícil, de usar palavras até estrangeiras no meio das palavras em português para impressionar. Só que, na verdade, isso só afasta as pessoas. O maior exemplo é Jesus. Ele falava a língua do público, do povo, para que o povo entendesse o que ele queria dizer, o que ele queria ensinar. E a parábola do semeador, ela tem uma particularidade. Jesus explica o significado dela no final. Eu acredito que ele faz isso porque essa mensagem é tão importante, esse aprendizado é tão necessário, que Jesus faz questão de, na sequência, explicar a metáfora que ele tinha usado, explicar a parábola que ele tinha contado. A gente encontra essa história em Mateus 13, do versículo 1 ao 9. E eu vou ler para você agora a versão da Bíblia King James atualizada. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, ele, Jesus, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. O interessante aqui é a gente entender esse cenário que Jesus conta a parábola do semeador. Tinha muita gente em volta dele na beira da praia, então ele decide entrar num barco, se afastar um pouquinho. As pessoas ficam de frente para o mar, sobre a areia, olhando para Jesus, que de um barco começa a contar essa história. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas como esta. E aí aqui começa a parábola do semeador. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescerem, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, Jesus está dizendo aqui, está contando uma história de um homem que vai semear. Talvez para muitos de nós essa seja uma ilustração distante, afinal de contas, quando foi a última vez que você plantou alguma coisa? Talvez no colégio, pegou aquele caroço de feijão, colocou num potinho com algodão. Mas aquela sociedade, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, elas faziam parte de uma sociedade de agricultores. Eles estavam acostumados ao plantio,
a colheita. Então, Jesus usa uma metáfora, algo do cotidiano daquelas pessoas. Talvez, se eu fosse falar para empresários, a parábola do semeador, usando o semeador, a semente, como elemento da minha história, não fizesse tanto sentido. Talvez fosse melhor eu falar de investimento, de gestão, usar metáforas do dia a dia do mundo empresarial. Mas Jesus fala do semeador porque aquela sociedade entendia perfeitamente como era o dia a dia de um semeador. E o interessante pontuar é que naquela época, os agricultores, eles colocavam a semente na mão. Hoje, nós temos equipamentos, tem veículos que vão levando, que vão pulverizando semente. Naquela época, não existia tamanha tecnologia, então o semeador colocava a semente na mão e ia pelo campo distribuindo. E por isso, na história de Jesus, elas vão caindo pelo caminho. Eu vou ler agora a NVT, a nova versão transformadora do mesmo trecho da Bíblia. Eu vou começar do versículo 3. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. 7. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. 8. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Você vê que de uma versão para outra, a gente consegue entender até um pouco mais o que Jesus quer falar, né? Você vê que a semente que é plantada, em algumas ocasiões, ela chega até a germinar, ela chega até a produzir alguma coisa, mas logo morre. Agora vamos para o significado, que está em Mateus 13, 15 e de 18 a 23. Eu vou ler só a versão da NVT, tá? No versículo 15 do livro 13 de Mateus, diz assim: pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Então aqui Jesus já vai dando uma pista que essa semente que ele está usando na ilustração dele, na parábola dele, tem a ver com a mensagem que ele está entregando. E o solo, o tipo de lugar que essa semente cai, são os tipos de pessoas. E na sequência ele vem com a explicação. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Numa das poucas vezes em que Jesus conta uma parábola e explica, essa é uma das poucas vezes em que ele faz isso. É a parábola do semeador. Em geral, Jesus contava a sua história, entregava ao povo e seguia adiante. Mas essa ele fez questão de explicar o que ela significava. E eu entendo que ele faz isso porque ele considera que era importante que as pessoas percebessem que há diferentes tipos de solos, há diferentes tipos de pessoas.
E aqui eu listei as 4. Primeiro tipo de pessoa é aquela que não entende. Você fala, você explica, a pessoa não consegue entender o que você está falando. Muitas pessoas que passaram pelo caminho de Jesus ouviram a mensagem, mas simplesmente não entenderam. E ele, inclusive, usa a metáfora, ele usa a linguagem do povo para tentar aproximar as pessoas dessa verdade. Mas ainda assim, teve gente que não entendeu. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que desanima com as críticas que a mensagem traz e a esquece. A pessoa começa a falar de Jesus, ou então começa a falar de algum outro assunto e logo é criticada. Você nas redes está entregando a sua mensagem, está falando das coisas que você acredita. Aí vem um monte de gente falar: esse teu assunto aí é furada, você é um enganador, você é uma enganadora. E aí a pessoa vai e desanima por causa das críticas que a mensagem que ela começou a entregar provocaram. Terceiro tipo de pessoa, que se importam mais com as preocupações da vida e com as seduções da riqueza. Às vezes você tem uma mensagem. Aliás, às vezes não, você tem uma mensagem. Mas às vezes você pode passar por essa situação. Você começa a entregar. E é difícil. É difícil falar. É difícil produzir novo conteúdo. É difícil conquistar audiência. É difícil, mas é possível. Só que no meio do caminho tem gente que se encanta com outra coisa. Ah, mas ali tá mais fácil. Ah, mas se eu for por esse caminho aqui, eu vou conseguir chegar mais rapidamente. E a pessoa esquece a mensagem dela e se deixa seduzir pelas riquezas da vida. Ou então, pelas preocupações. Ela está tão preocupada com o que ela vai comer, o que ela vai vestir, se ela vai ter dinheiro para as férias, que ela fala assim: não tenho tempo para me dedicar a essa mensagem. Eu vou fazer outra coisa que me dê mais dinheiro, ou então uma coisa que me dê mais tempo, ou uma coisa que me dê mais resultado, e eu vou esquecer isso que eu tenho que falar. E a mensagem para de gerar fruto. E o quarto tipo de pessoa é o tipo de pessoa que todos nós sonhamos encontrar na nossa audiência. As que ouvem, entendem e praticam a mensagem. O que eu quero trazer para você agora, está chegando aqui nessa reta final, né, do episódio, eu quero concluir e te passar algumas dicas e lembrar também que é muito importante que você compartilhe o link do YouTube, do Spotify, do Deezer. É muito importante que você me ajude a expandir, a ampliar o alcance dessa mensagem do bem. Tem muitas pessoas que vão adorar conhecer a parábola do semeador, ou as que já conhecem, pegar essa nova forma de entender a parábola. Eu conto contigo, tá? Eu conto com você. E se você gostou, aliás, esse já é o 4º episódio que eu faço sobre parábolas de Jesus. Queria que você deixasse um comentário me dizendo qual você mais gostou até agora e qual parábola eu tenho que abordar nos próximos episódios, tá? Conto com a sua dica. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui de reflexão é como não ser uma dessas 3 pessoas. As 3 pessoas que não levaram a mensagem adiante. Como não ser uma dessas 3 pessoas? Ponto 1. Busque conhecimento para entrar no nível, para estar no nível das pessoas que estão ensinando. Busque conhecimento, leia, assista filme, observe, converse com as pessoas, pegue conselhos. Há um tempo atrás, de um tempo atrás para cá, eu tenho passado praticamente todo o meu tempo livre, sábado, domingo, todo o tempo que eu poderia estar fazendo qualquer coisa livre, dia off, que eu poderia fazer qualquer coisa, eu estou gastando para buscar conhecimento. Eu estou assistindo os cursos dos gigantes do marketing, dos gigantes do brand, dos gigantes do storytelling. Eu estou aprendendo com eles, eu estou ouvindo. Eu estou querendo... O que esses caras têm? O que esses caras sabem? O que eles falam que eu não falo? Então, para você poder entender a linguagem dos gigantes, ouça os gigantes. Para você entender a linguagem das pessoas que estão fazendo diferença, estude o que essas pessoas estão falando. Porque quando algum deles falar alguma coisa, você, já sei do que ele está falando. Porque nesse meio da comunicação digital, do marketing digital, existem muitas expressões novas, em inglês, que a pessoa começa a falar e você não entende absolutamente nada. Porque aquela primeira expressão você não entendeu, você não consegue raciocinar o final, não tem mais ligação. Então, busque conhecimento para entender o que eles sabem, o que eles estão falando.
Não fique desperdiçando o seu tempo. Ah, mas eu quero ser feliz. Ah, eu vou gastar o final de semana para dormir. Ah, vou ver um entretenimento aqui. Eu não tenho nada contra entretenimento. Adoro dormir, adoro me entreter. Mas eu busco conhecimento sempre que eu posso, porque eu não quero parar no meio do caminho. Eu quero seguir crescendo. E para crescer eu tenho que entender o que os grandes estão falando. Segundo ponto. Sempre vão te criticar. Na parábola de Jesus, ele fala sobre pessoas que recebem a mensagem, se animam, mas diante das críticas, elas param. E eu quero te lembrar isso. Gente, sempre vão te criticar. Se você começar a fazer algo, vão falar, não tá fazendo direito. Ah, tá quê? Se você parar de fazer, falar, não vou fazer mais nada, vão falar, tá vendo ali, ó, um acomodado, uma acomodada, não sai do lugar, não quer nada com a vida. Então, sempre vão falar de você. E a sua opção é, ou você continua em frente ou você para. Eu te incentivo, continue em frente. Pare de se importar com o que essas pessoas estão falando. E ouça as críticas de quem ama você. Se alguém ama você, se preocupa com o seu crescimento, se preocupa com o seu desenvolvimento, se preocupa com as suas emoções, e ela vem e fala, olha, fulano, ciclano, eu acho que você deveria observar um pouquinho sobre esse ponto aqui, que eu acho que você fez isso errado. A motivação dessa pessoa é ótima, porque ela te ama. Ela quer ver você crescer. Então, essa crítica você tem que ouvir. Agora, as críticas de quem não constrói nada, você simplesmente deve ignorar. Ah, é uma crítica construtiva. De quem? De quem não constrói nada? Não, obrigado, eu não quero. As críticas das pessoas que te amam vão te corrigir e te fazer avançar. Fique com essas, tá? Entenda que as críticas não podem te parar. O que você sabe, a sua mensagem é maior do que isso. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, busque conhecimento, absorva a mensagem e entregue. O terceiro ponto, a terceira dica é mantenha os olhos na sua mensagem, no seu objetivo e não se permita desviar. Não permita que você saia do caminho por causa de uma boa proposta. A parábola fala sobre as riquezas da vida, a sedução, uma ideia sedutora. Você tem uma mensagem. Imagina, eu tenho uma mensagem, eu falo sobre comunicação, eu conto histórias que transformam, eu trago para você um conteúdo que destrava a sua mensagem. Mas de repente alguém vira para mim e fala, Daniel, olha, tem uma chance aqui de você ir para o mercado financeiro e você precisa só analisar uns relatórios, você vai ganhar 7 vezes mais do que você está ganhando. Eu falo, uau, eu vou. E aí eu deixo a minha mensagem, porque pintou uma proposta boa que vai me dar mais dinheiro, olha só. Quantos de nós estamos negociando a nossa mensagem por conta de mais conforto, por conta de mais aceitação, por conta de mais dinheiro? Só que essa história que Jesus conta, ela nos mostra a importância de manter o foco na mensagem. Se a sua mensagem é digna, justa, se ela ajuda as pessoas, ela não pode ser abandonada. Muito menos quando surge uma boa proposta. Entenda que o bom é inimigo do melhor. Aparentemente pode ser muito bom eu trocar, eu vou deixar de fazer o Pode Comunicar, vou trabalhar no mercado financeiro, eu vou ganhar mais dinheiro, e vou poder viajar para todos os lugares que eu quero. É uma boa proposta, só que não é a melhor proposta. Porque independentemente do dinheiro, da fama, do poder, fazer o que eu nasci para fazer sempre vai me trazer mais alegria e satisfação do que dinheiro, fama e poder. Mantenha os seus olhos fixos na sua mensagem e no seu propósito. E agora, se você tem uma mensagem, você é um comunicador, uma comunicadora do bem, você vai ter que lidar com esses 3 tipos de pessoas, 3 tipos de público, 3 tipos de audiência. E eu quero te dar dicas para você lidar com isso. Para o primeiro tipo de pessoa, aquelas que não entendem a sua mensagem, eu quero que você passe conhecimento para elas. Passe conhecimento para que elas aprendam com você. Eu quero que você não use palavras difíceis só para impressionar as pessoas e elas acharem que você, nossa, como é inteligente, como ele sabe. O uso das palavras difíceis, rebuscadas, extremamente técnicas, não faz de você uma pessoa mais inteligente.
faz um abismo surgir entre você e sua audiência. Porque algumas podem até se impressionar, mas logo, logo elas param de te ouvir, de te escutar, de te acompanhar, porque simplesmente elas não entendem o que você está falando. Então, além de levar conhecimento para que as pessoas subam ao seu nível, use palavras que vão alcançá-las no nível delas e trazê-las para o seu. Segunda dica, incentivem as pessoas a enfrentarem as críticas. Foi o que eu acabei de fazer nesse episódio. Incentive a sua audiência, o seu público, a não desanimar. A vida é difícil para todo mundo e só vence e só chega no final quem continua caminhando. Podem tacar pedra, pode chover, pode fazer sol, só chega na linha final quem continua caminhando. Não deixe as críticas te parar e incentive que a sua audiência e o seu público saiba vencer as críticas. O terceiro ponto e último, mostre às pessoas como ter foco e os benefícios que a sua mensagem traz. Você tem que ter em mente isso que Jesus falou. Né? Óbvio que ele está falando sobre a mensagem dele e eu estou fazendo uma adaptação para a nossa. Quando você sabe que você vai lidar com gente que não entende, com gente que vai desanimar por causa das críticas, com gente que vai se deixar seduzir por outras coisas, você precisa criar conteúdo e falar com as pessoas, alertá-las sobre esse comportamento. Porque às vezes elas não vão perceber, mas você já sabe o que vai acontecer. Então, para esse terceiro tipo de pessoa, fale sobre ter foco. No meu canal no YouTube, eu tenho uma série chamada Inimigos da Comunicação. E eu falo sobre a falta de foco, a procrastinação. Eu estou ali ensinando, compartilhando conhecimento para que as pessoas vençam essas barreiras. Porque, infelizmente, muitas pessoas param no meio do caminho porque não apareceu alguém que mostrasse para elas a saída. Então, seja essa pessoa. Mostre para elas os benefícios delas ouvirem e praticarem a sua mensagem. Ouvirem, praticarem a mensagem de Jesus, que é a mensagem perfeita. Mostre que aquilo que você sabe, que você está ensinando, aquilo que Jesus contou, vale mais do que qualquer prazer, qualquer tentação da vida. Seja um agente de transformação. Seja a pessoa, o comunicador, a comunicadora do bem, que vai levar essas pessoas a mensagem que elas precisam ouvir. E tenha esse cuidado de saber que muitos vão ter dificuldade de aprender. Não desanime por causa disso. Pelo contrário, crie estratégias para fazer essas pessoas avançarem e subirem junto com você. Tá bom? Eu te desejo saúde, paz, te agradeço por você ter ficado até aqui, pelo seu comentário, pela curtida, por você ter compartilhado o link. A gente volta em breve com mais um Pode Comunicar, tá bom? Saúde e paz!